Fala galera, beleza? Enfim, o edital do TCE unificado, né, o concurso nacional unificado da Justiça Eleitoral está na praça, né? E a gente viu que vai ter prova discursiva para todos os cargos de analista judiciário, né? Então a gente montou essa aula aqui com um foco na discursiva. O objetivo dessa aula aqui é te passar as estratégias para que você, ao longo dessa preparação, consiga chegar bem preparado no dia do concurso e tire notas acima de 90% nessa prova discursiva, quem sabe até 100%, e figure ali nas primeiras classificações, assim como tem acontecido com diversos alunos do Você Concursado, né? Como no caso de concurso de alto nível, como o TCU, em que a maioria dos aprovados foram alunos aqui do Você Concursado, né? Como no caso aqui da Eduarda, que passou em múltiplos concursos, inclusive no da Câmara Federal, com excelentes notas na discursiva, ou da Cristiane, que conseguiu gabaritar a discursiva na Receita Federal e também figurar ali dentro das vagas. Então, o objetivo é que você consiga, de fato, né, uma boa nota na discursiva, porque a discursiva tem esse poder aqui, né, de fazer os candidatos irem para dentro das vagas, né, e garantir o que você tanto sonha, né, que seria essa remuneração de analista judiciário aí, que começa na casa de R$ 13.994, né? E a gente não está falando só de remuneração, a gente está falando também da estabilidade de ser servidor público da justiça, do Poder Judiciário, né? Então, assim, vale muito a pena se preparar para esse concurso, e a discursiva ela pode se tornar a ferramenta que vai ser o seu diferencial, né? Aquela ferramenta que vai tirar você ali da média e te colocar ali na briga pelas primeiras classificações, né? E quando a gente está falando desse concurso do TCE unificado, a gente já tem que começar a pensar nesse quantitativo de vagas, né? O edital, quando a gente procura lá, na maioria dos cargos, ele vai colocar que só tem cadastro de reserva. Então, não tem vagas, né, definidas ali no edital, é só o cadastro de reserva. E isso é praxe em concursos do Poder Judiciário. A gente vê vários concursos em que a banca ela coloca só ali uma vaga mais cadastro de reserva. Enfim, é uma forma do Poder Judiciário não se comprometer em chamar determinado quantitativo. Então, ele dá um pouco mais de flexibilidade para chamar de acordo com a demanda de fato, uma vez que, se ele define a quantidade de vagas, ele é obrigado a chamar aquela quantidade. No caso de cadastro de reserva, não necessariamente. Porém, a gente consegue no edital extrair qual seria o tamanho desse cadastro de reserva, né? E se a gente for pegar ali os principais cargos de analista, a gente tem o seguinte, ó, que para o analista da área administrativa vão ser corrigidas 500 discursivas por tribunais. Então, como a gente tem lá vários TREs e o TSE, vai ser 500 para cada um dos órgãos do Poder Judiciário, né? Então, são muitas redações corrigidas por cargo, né? Para a especialidade de contabilidade, vão ser 200 por tribunal. Para as demais especialidades aqui, né, que é arquivologia, biblioteconomia, enfermagem, engenharias, né, a civil, mecânica, estatística, várias medicinas, odontologia, psicologia, serviço social e TI, vão ser 30 por tribunal, né, também, e para algumas dessas especialidades aqui, 30 é um número bem alto, né, pelo que a gente vê em outros concursos. E para analista judiciário vão ser 500 por cargo. Então vão ter 500 redações corrigidas para o TSE e 500 para outros TREs, né? Então, no final das contas, vão ter muitas redações corrigidas. E aqueles candidatos que não forem eliminados da discursiva vão constar no cadastro de reserva, né? Então, assim, a princípio, né, a gente vai ver aqui que tem bastante vaga, né? Então, se você está ali naquele cadastro de reserva, ao longo da validade do concurso, você pode vir a ser convocado. Logicamente, quanto melhor essa classificação, maiores são as chances de você ser chamado. E aqui entra a discursiva, tá? Porque pode acontecer, né, de você, poxa, não conseguir me preparar da forma que eu queria e talvez não consiga ali uma boa nota na prova objetiva, né? Tem muita gente concorrendo, então não consigo uma boa nota na prova objetiva, mas consigo uma nota razoável. Só que aí, quando vem a discursiva, a maioria das pessoas não se prepara para a discursiva. E aí vem a nota da discursiva e você consegue, com a nota da discursiva, subir várias classificações e figurar entre os primeiros. É isso que aconteceu, inclusive, com o Pedro, que foi um aluno nosso, né, que fez o concurso da CGU. Só para você ter uma ideia, na prova objetiva ele estava fora das vagas, na posição 141. Depois de tirar uma excelente nota na discursiva, ele subiu 102 posições no concurso e foi para 39 dentro das vagas. E essa situação do Pedro aqui é a situação de vários aprovados. Inclusive, lá no YouTube do Você Concursado, tem entrevistas com alunos, né, tem entrevista até com uma aprovada na Receita Federal, que ela subiu mais de 500 posições, foi para dentro das vagas por conta da nota da discursiva. Então a gente acredita nesse potencial e é por isso que a gente está montando essa aula aqui para você e está aberto aqui para poder tirar dúvidas. Inclusive, durante
né, essa aula. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem diretamente para a gente, está aqui o nosso Instagram e o nosso Telegram. Adianto também que o Você Concursado preparou cursos de discursiva específicos, né? Se você quiser saber mais sobre esses cursos, né, se você ainda não for aluno, está disponível no link abaixo desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o concurso em si, de forma bem rápida, porque o tempo já está correndo, né? A nota do concurso vai ser o somatório da prova objetiva, da prova discursiva e da avaliação de títulos. Isso aqui vale para todos os cargos de analista judiciário, beleza? A prova objetiva, ela vai ser feita por questões de certo e errado, em que uma questão errada anula uma questão certa, que é o padrão SEBRASP de correção, beleza? Ao todo, vão ter 50 itens de conhecimento básico e 70 itens de conhecimento específico. Então, você vai ter aí uma prova com 120 itens, né? Porém, tá? 120 itens. Porém, as questões de conhecimento básico vão ter peso 1, enquanto as questões de conhecimento específico vão ter peso 2. Então, no total, a prova objetiva vai valer 190 pontos, né? Então, aqui a gente vai ter uma prova valendo 140 pontos, tá? Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos na prova de conhecimento básico, um mínimo de 40 pontos na prova de conhecimento específico e um mínimo de 55 pontos no total das provas, ou seja, no somatório das provas. Veja que só tirar os mínimos 10 e 40 te daria nota 50. Só com os mínimos você não estaria aprovado, porque você precisa aí de 55. Eu coloquei esse asterisco aqui, por quê? Porque esses mínimos eles variam, tá? Isso aqui é o mínimo da ampla concorrência. Se você estiver concorrendo para vagas de PCD, negros ou indígenas, esse percentual é reduzido em 20%. No edital tem a nota certinha lá para cada um desses, beleza? Show de bola. E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva, ela vem com a previsão de que seja escrita com caneta preta, tá? Então, alguns editais aí prevêem caneta azul. Nesse edital não, vai ser caneta preta, tá? Não pode levar lápis, borracha, essas coisas, vai ser só as canetas. Inclusive, leva 3, 4 canetas para não ter problema lá no dia do concurso, tá? A prova discursiva, ela vai contar com uma redação, né, uma discursiva, para ser elaborada nesse modelo de texto dissertativo, de até 30 linhas, cobrando conhecimento específico, tá? Ela vale ao todo 50 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 25 pontos de 50% da nota. Esse mínimo é de 20 pontos quando se tratar de PCD, negros ou indígenas, tá? Então, pessoas que estão concorrendo pelas cotas, esse mínimo é de 20 pontos. Um ponto importante que a gente já precisa destacar aqui é o seguinte: a banca ela fala só em texto dissertativo, né? E é provável que quando eu falei essa palavra aqui, alguns de vocês já quiseram comentar. Tá, professor, mas vai ser texto dissertativo expositivo ou argumentativo, né? Pois bem, a banca ela só traz dissertativo. Então, teoricamente, ela vai aceitar um texto expositivo ou um texto argumentativo. Ela teria que aceitar os dois, porque ela só trouxe dissertativo. Agora, diante do cenário da Banca Sebrasp, né, no modelo de cobrança da Banca Sebrasp, por se tratar de uma questão de conhecimento específico, isto é, que mede o conhecimento técnico, conhecimento teórico do candidato, né, esse texto ele tende a ser mais do que expositivo. Tá? Então, é um texto mais voltado para o modelo expositivo, uma vez que a função do texto é trazer informações, sem necessariamente emitir um ponto de vista ou uma crítica àquela situação em si, é só mostrar o conteúdo, beleza? Show de bola. E por fim, a banca ainda prevê que o candidato pode ganhar até 10 pontos na avaliação de títulos, tá? Para ganhar 10 pontos, ele precisaria ter aí até um nível de doutorado, né? São poucas as pessoas que a gente conhece que têm esse nível de especialização, então essa nota ela não deve ser exatamente os 10 pontos. Porém, tem uma previsão lá que é para experiência no exercício daquela atividade, pode ser pública ou privada, que pode somar até 4,8 pontos. Então é um quantitativo bom para você que já tem experiência aí na área que você vai prestar esse concurso, beleza? Então esse é o cenário, né, do concurso. É um resumo basicamente do edital em si, do que você precisa saber acerca do edital, né? Agora, para discursivo, a gente precisa trabalhar em 3 partes, tá? Primeira parte, a gente precisa entender quais são os critérios de correção da banca. Com base nesse critério de correção, a gente vai analisar os enunciados, então como a banca cobra, para depois disso montar uma estratégia de resposta, beleza? Então essas etapas que a gente vai seguir
a partir de agora, beleza? Então, quais são os critérios de correção da banca? Como a banca vai corrigir a sua prova discursiva, tá? Ela traz no edital essa fórmula aqui, né? Muita gente aí nem gosta de fórmula, não é da área de exatas, né? Então, nem olha isso aqui já pula, né? Já nem quer saber dessa parte. Mas isso aqui é importante a gente saber, eu vou tentar explicar aqui de forma bem rápida para você. A nota da prova discursiva, ela vai ser a nota de conteúdo menos 10 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. É isso que ela diz. A nota de conteúdo, a banca diz o seguinte, que ela vai ser dividida em apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, tá? Dentro de apresentação e estrutura textual, a banca ela vai avaliar a legibilidade, a obediência às margens, a indicação de parágrafos e a organização das ideias, que inclui ali os aspectos relacionados à coesão e à coerência. Na parte de desenvolvimento do tema, a banca ela vai analisar o conteúdo em si, a resposta aos tópicos. Então, ela vai trazer os tópicos e pedir para o candidato responder. E vai avaliar se essa resposta está correta ou não. É isso que é avaliado no desenvolvimento do tema. O edital, ele se resume a isso. Ele diz ainda que a nota de conteúdo vai ser feita por 2 examinadores, e aí vai ter um terceiro examinador, caso as notas dividam em mais de 25%. Beleza, regrinha lá deles. Para a gente aqui não tem tanta relevância agora. Tá? Mas como que vai ser distribuída essa pontuação? E aqui está a grande sacada. Isso aqui a gente só sabe porque a gente tem muita experiência com a banca Sebrasp, já faz recurso há muito tempo, e percebe que existe sempre um padrão. E qual é o padrão? A banca ela direciona as seguintes pontuações para os tópicos. Tá? Então, em uma questão de 50 pontos, tá? Que é o caso aí do TSE unificado, 2,5 pontos são direcionados para esses aspectos relacionados à apresentação e estrutura textual, e 47,5 pontos são direcionados para o desenvolvimento do tema. Isso é, 5% da nota é apresentação e estrutura e 95% da nota vai para o desenvolvimento do tema, vai para o conteúdo. Então aqui a gente já começa a perceber o seguinte, opa, para a banca Sebrasp, o que mais vale ponto é o conteúdo em si, a resposta ao que ela solicitou. 95% da nota está nisso, beleza? Guarda essa informação. E o restante da fórmula aqui, no restante da fórmula ele vai avaliar a questão de gramática. Então ele vai pontuar a gramática. O candidato vai tirar uma nota aqui, imagine que ele tirou 50 e vai descontar pontos de gramática a depender da quantidade de erros que ele cometer. Agora vamos imaginar aqui o seguinte, que a gente tem 2 candidatos, tá? O candidato 1, que não é você, e o candidato 2, que vai ser você, tá? Os 2 candidatos cometeram ao longo da redação 6 erros de gramática, tá? E esses 6 erros é um quantitativo até razoável, né? A gente faz muito recurso, a gente vê que a média é mais ou menos isso mesmo, né? Uma questão ali de 30 linhas, o candidato cometer esse quantitativo de erros aqui, 6 erros, beleza? Lógico, se ele cometer menos, melhor. Se cometer mais, pior. Mas vamos pegar esse cenário aqui só para a gente entender uma coisa. Só que o candidato 1, ele cometeu 6 erros, mas ele escreveu só 20 linhas, enquanto o candidato 2 cometeu 6 erros e escreveu 30 linhas, tá? Quando for aplicar essa fórmula aqui, a gente vai ver que o candidato 1 vai perder 3 pontos em gramática, enquanto o candidato 2 vai perder apenas 2 pontos. Então, esse candidato 1, se ele tivesse tirado 50, ele ficaria com a nota 47. Enquanto o candidato 2 ficaria com a nota 48. Veja que ambos tiraram a mesma nota em conteúdo e cometeram a mesma quantidade de erros. A diferença está aonde? Está apenas no quantitativo de linhas. Então, o candidato que escreveu mais linhas, ele foi menos penalizado em gramática. Beleza? Pegou essa sacada? Então, qual é a estratégia aqui para a banca Sebrasp que você já tem que guardar? Primeiro, busque escrever o máximo de linhas. Busque escrever o máximo. Então, se é uma redação para 30 linhas, você vai buscar as 30 linhas, vai buscar escrever as 30 linhas. Por quê? Primeiro, porque você vai reduzir o impacto dos erros gramaticais na sua nota, né? Então, só por isso aqui, veja que o cara ganhou um ponto a mais do que o outro. Então, vai reduzir esse impacto. Tá? E segundo, e aí para mim é a principal razão, quanto mais informação você trouxer para o seu texto, maiores são as chances de você acertar o que a banca pediu no padrão, tá? E se você acerta o que ela pediu no padrão, você aumenta a sua nota em desenvolvimento do tema, que é de fato o que vale mais pontos. Então a estratégia de buscar escrever o máximo de linhas, além de reduzir o impacto dos erros gramaticais, também aumenta a probabilidade de você ganhar ponto em conteúdo, tá? Então, para a banca Sebrasp,
é essa estratégia que deve ser levada em consideração. Veja que, como 95% da nota está no desenvolvimento do tema, é comum, inclusive, a gente até ver, né, as pessoas falando que nem precisa de introdução e conclusão, é só responder o que a banca pediu, usar todas as linhas para poder responder o que a banca pediu. Porque assim você vai, de fato, estar focando em ganhar a maior nota, que é a parte do desenvolvimento do tema, beleza? Então veja que analisar esses critérios de correção da banca é fundamental para conseguir já montar uma boa estratégia. Mas não é suficiente. Vamos ver os enunciados, né, da banca. Trouxe aqui alguns enunciados para você. Onde é que eu peguei esse enunciado aqui, Bruno? Numa ferramenta chamada Biblioteca de Discursivas. Tá? Se você não conhece essa ferramenta aqui, eu sugiro que você dê uma olhada, ainda mais se você está estudando para concurso. A Biblioteca Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar questões discursivas usando vários filtros. Então você pode filtrar lá usando o Sebrasp, 30 linhas, filtrar a matéria, enfim, aí você vai ter as provas aplicadas em concursos anteriores e questões inéditas, questões adaptadas, enfim, tem mais de 20 mil questões cadastradas lá e você consegue fazer essa pesquisa de enunciado gratuitamente, inclusive, tá bom? Eu fui lá e entrei na biblioteca, né, pesquisei lá Sebrasp, questão de 2023 aqui, aplicada no concurso da Controladoria Geral do DF. Era uma questão também de 30 linhas. Inclusive, essa questão já tem resolução em texto lá no sistema para os assinantes, tá? Como que essa questão é dividida? A banca, ela traz, ó, nessa primeira parte aqui, o que a gente chama de texto motivador. Nesse caso, foram algumas reportagens abordando o assunto cobrado na prova. Depois, a gente tem aqui o comando da questão. No comando da questão é onde a banca vai pedir para você, considerando os textos apresentados, redigir um texto dissertativo a respeito, e aí ela vai trazer aqui o tema, né? Processo e do ciclo orçamentário do DF, abordando necessariamente os seguintes aspectos. O que ela chama de aspectos, a gente chama aqui de tópicos, beleza? Que são justamente o que deve ser abordado no seu texto. Então, veja, a banca normalmente divide em texto motivador, comando da questão e tópicos. Onde que está a nota? Aqui, ó, 95% da nota está justamente aqui nos tópicos, ou seja, na resposta ao que a banca solicitou. Então, nesse caso, a banca pediu para falar sobre as leis do ciclo orçamentário e o controle interno nesse processo. Então, o candidato deveria responder exatamente isso que foi solicitado para ganhar a pontuação descrita aqui para ele. Outra característica da banca Sebrasp, que é interessante a gente saber também, porque auxilia na estratégia de prova, é verificar que sempre na frente dos tópicos, sempre não, né? Na maioria das vezes na frente dos tópicos, ela coloca a pontuação da questão, tá? Nesse caso aqui era uma prova valendo 40 pontos, e a gente vai ver que, ó, 10 mais 12, 16 dá 38. Então, 95% da nota estava aqui justamente na resposta aos tópicos. Mas aqui a gente já pode extrair uma estratégia. Opa, esse tópico 1, ó, ele vale 16 pontos. Esse tópico 3 vale 10. Qual tópico vale mais pontos? O tópico 1. Então, quando eu for distribuir as linhas para responder, eu vou botar um pouco mais de linhas no tópico 1. Por quê? Porque é o que vale mais pontos, então eu vou desenvolver melhor a resposta, porque eu ganhando ponto naquele tópico ali, né, minha nota vai ser mais alta. Então, você pode distribuir as linhas proporcionalmente à quantidade de pontos que cada uma delas vale. Beleza? Só que, Bruno, a banca sempre traz dessa forma? Não. Outra forma da banca cobrar um texto, né, e eu peguei outra questão lá também do Sebrasp 2024, aplicado no Ministério Público do Tocantins, é trocar o texto motivador por uma situação hipotética. Né? Então, a banca ela vai botar a situação hipotética, bota o comando da questão e bota os tópicos. A situação hipotética é uma historinha. Para evitar que durante o período chuvoso seja necessário realizar contratações, determinado gestor municipal iniciou uma instrução, papapá. Aí a banca, ó, no comando da questão, ela vem, ó, considerando a situação hipotética, né, redija um texto dissertativo de forma justificada, atendendo ao que se pede. E aí ela traz aqui os tópicos com as pontuações, né, na frente, beleza? Então veja que a diferença foi que ela, em vez de ela trazer um texto motivador, ou seja, trechos de alguma reportagem ou assim, ela traz uma situação hipotética. Uma situação hipotética é uma historinha, né, abordando determinado assunto e com base no seu conhecimento teórico você vai analisar aquela situação, respondendo ao que foi solicitado, beleza? Então veja que os tópicos fazem inclusive referência a isso, ó. Cite os regimes de execução aplicáveis em uma contratação desse tipo de serviço. Qual tipo de serviço? O tipo de serviço
descrito na situação hipotética, tá? Então, na prática é o seguinte, a banca ela pode cobrar o conteúdo de forma direta, que foi o caso da questão anterior, em que ela só traz o texto motivador, mas ela cobra o conhecimento direto, fala sobre isso, isso e isso, ou ela pode cobrar o conhecimento de forma prática. Ora, tem essa situação, com o conhecimento que você tem, como que aplica? Né? Como que se aplicaria na situação? É mais próximo ao dia a dia que você vai ter no trabalho, né? Então você vai pegar situações práticas para aplicar esse conhecimento. É por isso que a banca às vezes utiliza esse modelo também, né? Ele é também chamado de estudo de caso, né? Mas o edital ele não traz especificamente isso, e veja que a banca também ela às vezes cobra, tanto que ela botou aqui um texto dissertativo, tá bom? E também tem um outro modelo, que acaba às vezes sendo muito mais direto, que ó, 2023 MPE Bahia, então muito próximo uma prova da outra, e modelos diferentes. A banca ela não traz texto motivador, ela só traz o comando da questão e os tópicos. Então, no comando da questão, ela já meio que contextualiza e já pede para você responder. Então, ó, indique a cláusula obitante que prevista na 14.136 é considerada intervenção de Estado na propriedade, mencionando dispositivo legal. Em sua resposta, aborde os seguintes aspectos. 1, 2, 3, né, com a pontuação aqui na frente. Então, ela cobra o conhecimento de forma seca mesmo. Logicamente, era para um cargo de promotor, né? Então, normalmente, essas questões para cargos mais altos dentro do judiciário, elas costumam ser bem mais diretas, bem mais específicas, assim. Mas, né, como é um concurso TSE unificado, vai ser um concurso muito grande, né? Então, pode ser que ela também opte por um direcionamento um pouco mais pesado como esse. Mas, veja que em todas as situações é possível extrair os tópicos, tá? Eu até alerto para você que nem sempre ela vai trazer os tópicos assim, ó, 1, 2 e 3, por exemplo. Às vezes ela vai colocar esses tópicos aqui junto com o comando da questão. Então, o candidato, ao ler a questão, ele vai ter que identificar esses tópicos, mas esses tópicos estarão lá no enunciado, tá? E aí você tem que identificar para poder responder cada um deles. Bruno, você trouxe aí 3 questões e as 3 questões tinham 3 tópicos. Foi de propósito? Foi, tá? Por que foi de propósito? É para mostrar para você que a tendência da banca é sempre 3 tópicos. Em questões de 30 linhas, é usar 3 tópicos. Porém, nem sempre ela faz dessa forma. Pode ser que ela cobre 2 tópicos, 3, 4, 5, tá? Vai depender da cabeça do examinador. Em regra, são 3, mas pode ser que cobrem mais. Inclusive, no nosso treinamento, a gente vai trazer modelos com 2 tópicos, com 4, com 5 tópicos, para você estar preparado ali para qualquer cenário. Agora, Bruno, o que vai cair no concurso? Né? Qual vai ser o tema que vai cair lá no meu carro? A gente não sabe. E a gente nem trabalha pensando nisso, tá? Apesar de muitas vezes a gente acabar acertando, né? Como aconteceu no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, né? Em que a gente acertou o tema da discursiva. Quando eu digo acertar, é o seguinte: é o candidato que estudou com a gente chegar lá no dia da prova e falar assim, eu já treinei esse tema aqui, numa discursiva do site, né? Então, pode acontecer. Por quê? Porque nossos cursos eles são direcionados para o concurso. Então, a gente vai cobrar matérias que estão no edital daquele concurso. Uma vez ou outra pode cobrar. Mas o foco não é esse, tá? Por quê? O objetivo aqui é a gente trabalhar com o que a gente tem controle. Eu não posso garantir para você que a gente vai treinar um tema que vai cair no seu concurso, porque eu não sei qual vai ser. O rol de matérias que está previsto lá no edital para cada cargo é muito extenso para a gente poder definir, vai cair isso. Não tem como. Mas eu posso garantir para você que com a técnica você vai conseguir um bom desempenho, mesmo em situações que não sabe o tema. Por exemplo, para conhecer a técnica, né, para poder saber mais sobre a técnica, a gente já tem aqui 3 estratégias de início, tá? Seria o quê? Para poder responder aquelas questões. Cada uma tinha 3 tópicos, né? Então a gente tem aqui, ó, 3 modelos, beleza? 3 modelos de resposta. O primeiro modelo é aquele modelo tradicional do texto dissertativo, né? Quando a gente fala de texto dissertativo, né, a gente pressupõe ali introdução, desenvolvimento e conclusão. É a estrutura formal do texto. Isso aí a gente aprendeu lá na escola, certo? Então, essa daqui seria um modelo, vamos dizer assim, um modelo ideal de resposta. Porém, em provas da banca Sebrasp, o que vale mais pontos é o desenvolvimento do tema. Você já deve estar na ponta da sua língua, inclusive, né? Porque eu já falei várias vezes aqui. O importante é a resposta aos tópicos. Então, a gente pode adotar outros modelos, que seria trazer uma introdução pequena e usar o restante das linhas para desenvolver as respostas, ou nem trazer introdução e conclusão, e direto para as respostas, trazer só os parágrafos de desenvolvimento. Tá? Quando que você vai utilizar a estrutura completa, né, ou essa segunda estrutura aqui? Quando você verificar que mesmo trazendo
o que é pedido pela banca, então, trouxe tudo que eu sabia sobre a banca, ainda vai sobrar linhas em branco. Aí você vai preencher essas linhas com a introdução e com a conclusão, a fim de reduzir os impactos dos erros de gramática, né? Então, você vai utilizar isso como uma segunda opção. E ainda assim, né, a ideia é que você use poucas linhas. Por exemplo, numa questão de 30 linhas, se você for fazer uma introdução, que gaste 3 linhas com a introdução. Não perca muito espaço lá. Por quê? Porque aquilo que está ali escrito não está respondendo a nada que foi solicitado. Então, teoricamente, não te dá ponto nenhum. O que vai te dar ponto é, de fato, a resposta aos tópicos. Então, são os parágrafos de desenvolvimento. Eu já vi muita prova da Banca Sebrasp com notas máximas utilizando esse modelo aqui, sem introdução e conclusão. Beleza? Logicamente, o ideal seria esse modelo aqui. Porém, a gente tem que jogar de acordo com as regras do jogo, né? Então, se o que vale mais pronto é o conteúdo, eu só vou trazer a introdução e conclusão se eu tiver certeza que eu consegui trazer todo o conteúdo possível para responder aos tópicos, tá? E aí, quando eu falo em conteúdo, muita gente pensa o seguinte, Bruno, então, se eu souber o conteúdo, eu vou tirar uma boa nota no concurso, né? Então, eu só preciso saber o conteúdo. E quando você chega nesse raciocínio, pode ser que você pense o seguinte, estudando para objetivo, eu já estou estudando para discursiva, porque é só o conteúdo que vale, tá? Deixa eu te contar uma história aqui. Concurso da Cefaz Mato Grosso, tá? Esse concurso aqui da Cefaz Mato Grosso, só para poder te contextualizar, é o órgão que paga a maior remuneração inicial na área fiscal, tá? É acima de 30 mil a remuneração inicial. E aí, a banca eliminou na fase de discursiva 75% dos candidatos aprovados no objetivo. Então, um concurso de alto nível da área fiscal, tá? Ela pegou os melhores, tá? Os primeiros colocados, corrigiu a redação desses primeiros colocados e eliminou 75% deles. Você acha que esses candidatos que estavam ali na lista das primeiras colocações não sabiam o conteúdo, não tinham conteúdo, não tinham conhecimento técnico? Provavelmente tinham. O que faltou foi justamente o diferencial, a técnica. Tanto que, né, mesmo com esse alto índice de eliminação dos candidatos, os alunos do Você Concursado tiraram entre 3 das 4 maiores notas e a gente teve 6 entre os 10 primeiros colocados. Então, 6 alunos do Você Concursado estavam entre os 10 primeiros colocados nesse concurso que eliminou tanta gente. O que eles tinham de diferente, além do conteúdo em si? Eles tinham a técnica, né? Então, não basta só o conteúdo, é preciso a técnica. Tanto que é verdade que a banca, se ela quisesse só medir o conteúdo, era só ela aumentar a quantidade de itens da prova objetiva. Se é 120 itens, não, vamos colocar uma prova aqui com 200 itens, a gente vai cobrar mais conteúdo. Mas ela não quer só o conteúdo em si, ela quer saber se o candidato justamente sabe escrever. E é por isso que ela escolhe a prova discursiva para poder avaliar. Tá? Então, não é só conteúdo, precisa de técnica. E para você poder chegar bem preparado, então, lá no dia do concurso, o que você tem que fazer? Primeiro, aprender essa técnica discursiva. E aqui a gente vai aprender regras de apresentação do texto, então como fazer rasura, qual o tamanho da linha ideal, como indicar parágrafo, margem, aquelas coisas para poder garantir aqueles 5% da nota, beleza? A gente vai aprender a técnica para poder montar o parágrafo de desenvolvimento, né? Que é fundamental, que é justamente onde a gente vai responder os tópicos, que está 95% da nota, tá? A gente também tem aqui uma técnica que é o rascunho eficiente, fundamental nesse concurso, porque você vai ter que fazer a prova objetiva e a prova discursiva junto. Então, você vai ter que gerenciar o tempo. Se você perde muito tempo com a discursiva, não sobra tempo para você poder analisar direito a prova objetiva. Então, é necessário que você faça um rascunho, só que não aquele tradicional, que você faz uma redação e depois faz outra, né? Tem que fazer um rascunho eficiente, otimizar esse tempo, e é isso que a gente vai ensinar aqui no curso a como fazer. Também tem algumas outras aulas, né, como a técnica de chute, né? Poxa, eu não sei o tema, como é que eu faço? Deixo em branco? Não dá para deixar em branco. Então, você vai chutar e aí conseguir alguns pontinhos com isso. E, por fim, os principais erros gramaticais, tá? Então, a gente mapeou ali os principais erros que a banca marca para que você possa já de antemão saber quais são para tentar evitá-los na hora que você estiver escrevendo. Isso tudo você vê no nosso treinamento de forma muito rápida, muito sucinta. Depois que você aprendeu essa técnica, aí você vai começar a praticar. Então, a ideia é que você pratique até o concurso, no mínimo, 3 discursivas. Mas é só fazer a discursiva e botar na gaveta? Não. Você vai fazer a discursiva, mandar para correção, para que você receba um feedback. Esse feedback vai apontar para você o que deve ser melhorado. Seu parágrafo de introdução está ficando muito longo, você está perdendo linhas aqui com uma informação que não é útil.
precisa identificar o recurso de autoridade, porque é uma prova técnica, a banca vai procurar essa informação, né? O texto está muito truncado, a letra está ruim, precisa melhorar. Então vai te dar esse feedback do que você está errando, para que você possa, com base nesse feedback, fazer uma nova discursiva, né? Mandar para correção e novamente receber um outro feedback. A ideia é que você faça esse processo no mínimo 3 vezes, né? Para que você consiga mapear ali todos os erros possíveis que você cometeria no dia da prova e que vão ser alertados para que você não cometa. Logicamente, quanto mais você fizer, melhor. É por isso que o Você Concursado preparou um treinamento focado nesse concurso do TCE unificado, né? Então é um treinamento por cargos. Você tem que identificar qual é o seu cargo, né? Qual cargo que você vai concorrer de analista judiciário e procurar o curso lá no site, né? Então, como é que é estruturado esse curso, né? Para você que inclusive já é aluno, já está assistindo a aula aqui dentro do curso. Você tem a técnica de discursiva sucinta, então tudo aquilo que a gente viu da técnica vai estar lá disponível para você de forma bem objetiva, bem rápida, igual essa aula aqui, 30 minutos, já te passei muita informação, tá? Você vai ter também temas para poder praticar, então temas dentro das matérias de conhecimento específico do seu cargo, correções individualizadas para você receber aquele feedback, lembrando que essas correções são utilizando o espelho da banca Sebrasp, tá? Não adianta você corrigir isso aqui com banca da Sesgran Rio, com Enem, porque aí é outro modelo, tá? Que é correção com base na banca Sebrasp. E todos os temas possuem propostas de resolução, né? Só que essas propostas de resolução, elas contêm ali o padrão, que é o conteúdo esperado para poder responder aos tópicos, e a resolução, eu pego aquela questão e resolvo utilizando a técnica do curso, a técnica que eu ensino ali para elaborar o parágrafo de desenvolvimento. E tudo isso está disponível aí a um preço acessível se você não é aluno, né? E se você ainda se pergunta assim, poxa, mas cara, dá para confiar na técnica, né? Será que eu posso confiar nessa metodologia do Você Concursado? Olha o que aconteceu recentemente aqui no concurso do TCDF, tá? Teve 2 cargos, de analista e de auditor. Para o cargo de analista, 9 entre 10 primeiros colocados foram alunos do Você Concursado. Para o cargo de auditor, 12 entre os 15 primeiros colocados foram alunos do Você Concursado, inclusive considerando as 3 maiores notas do concurso, né, de alunos do Você Concursado. Então, assim, esse TCDF é um concurso em que a discursiva é bem pesada, é discursiva Sebrasp, e a gente tem um desempenho muito satisfatório dos alunos do Você Concursado. Então, assim, de fato, quem treina com a gente, quem aplica a técnica, quem aplica a metodologia e acredita nesse processo, tende a conseguir um bom desempenho no concurso, beleza? Então, é isso. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar alguma mensagem em qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e bons estudos.